Depois de 72 dias sem vitórias, o Vasco volta a vencer, torcedor. Um jogo feio e preocupante, como todos os últimos jogos do Vasco, mas com 3 pontos na sacola. E hoje é só isso que importa. O trabalho vai ser muito difícil daqui pra frente. Primeiro, para encontrar um técnico que tope o desafio. Segundo, para levantar o ânimo de um time abatido. E por último, para conseguir trazer jogadores de qualidade para elevar o nível do time do Vasco. O William Batista fez hoje o que tinha que ser feito. Botou em campo um time jovem, mas que tem por característica a vontade de ter a bola no pé. É difícil analisar o trabalho de alguém que nem teve tempo para treinar o time, mas a gente pôde ver que o interino do Vasco promoveu a volta do protocolo Peck Figueiredo para ajudar na sustentação das linhas laterais, dando assim um pouco mais de liberdade para o Puma e o Piton atacar. Quando defendíamos, muitas vezes podemos ver um Vasco num 4-4-2, onde a segunda linha de 4 fazia um primeiro combate muito intenso ali no meio de campo, com Marlon Gomes, Jair, Peck e Figueiredo. O primeiro tempo começou deixando claro o vazio que o Barbieri deixou no Vasco. Um time sem ideias, lento e nervoso na hora de defender. Toda a bola que o Cuiabá conseguia carregar até a área se tornava uma jogada de perigo, porque a confiança do time do Vasco nesse momento da temporada é zero. Mas além dessa falta de criatividade, ficou mais uma vez claro aquilo que estamos falando desde o início do ano. Faltam jogadores de meio de campo, ou até mesmo jogadores que assumam a responsabilidade de criar alguma jogada diferente. As melhores chances que o Vasco teve foram quando o Ryan pisou fora da área no primeiro tempo. Mas isso é muito pouco para um time que precisa da vitória. O Peck até tentou em alguns momentos, mas a lentidão do nosso time ao avançar as linhas atrapalhava tudo, porque fazia com que o Cuiabá voltasse para recompor. A consequência disso era a bola voltando sempre para trás, até os zagueiros do Vasco para fazer ela girar sem nenhuma possibilidade de levar perigo ao gol do Cuiabá. Já no segundo tempo, a gente viu dois times que tentavam criar alguma coisa, mas as limitações eram muito evidentes. Quem mais tentava criar alguma jogada diferente era Gabriel Peck, o jogador que perdeu a posição de titular nos últimos jogos com Barbieri, mas que mostrou hoje que continua sendo o nosso melhor jogador nessa temporada, ao lado do volante Jair, que foi o responsável pelo resultado do jogo de hoje. Bateu o pênalti com perfeição no ângulo direito do goleiro Walter. O Vasco volta a vencer, torcedor. Mas mais importante ainda é que o Vasco voltou a pontuar. Agora falta apenas uma rodada para a janela de transferências abrir. Quando falávamos do desafio que seria jogar as 13 primeiras rodadas sem um meio de campo e sem um volante, não imaginávamos que seria tão difícil. Mas sinceramente, poderia ter sido muito pior. Ficamos 10 rodadas sem vencer e conseguimos perder 6 jogos seguidos nesse Campeonato Brasileiro. Mas hoje estamos a apenas 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Contratações de jogadores grandes e de um bom técnico são necessárias nesse momento. O vazio de ideias no Vasco é tão grande que até ecoa no campo. Qualquer pessoa que chegar vai ter muito trabalho a fazer, mas como eu falei nesses últimos dias, pelo menos ainda temos perspectiva e a possibilidade de virar essa chave. A vitória de hoje não significa nada nesse processo, mas foi importante para dar motivação e confiança para o time. O trabalho precisa continuar, porque ainda falta muita coisa para ser corrigida se o Vasco quiser se manter na Série A na próxima temporada.